Olá, meus queridos alunos, tudo bem do oitavo ano? Aqui é o professor de escola, professor de história. Então, seja bem-vindo aí a mais uma videoaula, mais uma aula que nós vamos comentar aí, né, sobre essa longa caminhada do Brasil imperial, sobre as questões ligadas à regência, né? Então, nós vamos tratar aqui de personagens de grande importância na nossa história do Brasil. Sempre quando a gente estuda, né, que a gente fala, que a gente comenta sobre a história do Brasil, é sempre uma possibilidade de revisitar as nossas raízes, a nossa formação da nossa identidade, né? Então é muito importante. Espero que você possa aprender um pouco mais, né? Então aqui atrás de mim nesse cenário é uma figura extremamente importante, né? Um personagem da nossa história que penso, né? Isso é uma opinião minha, do professor Luiz Paulo, que na política recente, né? Na história do Brasil, ele é pouco propagado, propalado, né? Tem pouca propaganda aí deste personagem, na minha opinião, né? Quando tive a oportunidade de ler a biografia desse personagem, né? Conhecido como Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, né? Neto de Dom João VI. Dom Pedro II, diferentemente do pai, nasceu aqui no Brasil, né? Era brasileiro, que vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre este personagem, né? Quando a gente olha para esta imagem aí com pompas, né, de um imperador, alguém ali, né, que quando você olha você nem imagina que você está falando, né, de alguém da realeza aqui do Brasil, mas se trata assim de uma figura expressiva, né, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma um dos das pessoas, das mentes, um dos administradores, um dos governantes, uma das pessoas que tinha maior mente, né, que governou o nosso país aí por quase 50 anos, que vai poder falar um pouco da trajetória, né, da história aí do Brasil Imperial e deste personagem que é extremamente importante na nossa história do Brasil, por conta aí, né, das contribuições que ele deu, né? Então a gente na aula passada estava falando um pouco sobre a figura de Dom Pedro I, aquele desgaste, Dom Pedro I que havia ficado no Brasil aí até 1831, quando ele acaba se envolvendo, né, em alguns conflitos, né, alguma indignação da população brasileira, e aí a figura de Dom Pedro I fica bem desgastada. Ele, como imperador da época, ele faz a opção por retornar a Portugal, deixa assim preservado, né, a cadeira, o reinado dele, né, a possibilidade da continuação da monarquia aqui no Brasil. Ele deixa em favor do seu filho, né, Dom Pedro II, que na época era um garotinho de 5 anos, né, coube a figura de José Bonifácio, uma figura extremamente intelectual, um brasileiro de Santos, né, da família Andrada, coube a figura de Bonifácio cuidar aí, né, ser preceptor, cuidar da formação intelectual de Dom Pedro II, Zé Bonifácio, que era amigo de Dom Pedro I, acabaram rompendo, né, tendo algumas rusgas, mas a figura aí muito importante também na formação de Dom Pedro II, né? E aí, recapitulando, né, as cenas dos capítulos anteriores, e Dom Pedro I vai sair aqui do Brasil indo para Portugal, e aí, neste período, inicia-se o que a gente chama de período regencial, que vai de 1831 até 1840, e aí sim o segundo reinado, com esta figura que é Dom Pedro II, que vai de 1840 até ali 1889, 49 anos, até que nós temos aí o advento da República, lá na frente, né? A gente vai começar agora a falar um pouco sobre essa questão. Então, ali no Brasil imperial, neste período, né, de regência, quando a gente lembra de regência, a gente pode pensar também no regente, no maestro, aquele que rege, aquele que conduz, aquele que orienta, né? Então, é um pouco essa ideia deste período regencial, é que Dom Pedro II, como era menor, tinha apenas 5 anos quando Dom Pedro I daqui saiu, né, deixando
em favor dele o trono, a coroa brasileira. Então, o que acontece neste momento? Ele vai precisar, claro, o Brasil, país, né, independente, vai precisar ser administrado, governado, e não era possível, né, que uma criança de 5 anos pudesse aí tomar as decisões extremamente importantes aí para o rumo da nação que acabava de se tornar independente. Então, os partidos políticos durante este período aí da regência, nós vamos ter aí o Partido Liberal Moderado, né, que foi liderado aí por Antônio Diogo Feijó, né, conhecido como Padre Feijó, extrema figura muito importante deste período do Brasil, Brasil Imperial. Ele vai defender aí o interesse, né, não só o padre, né, Diogo Antônio Feijó, mas também todo esse partido, os interesses aí dos grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, né, os grandes cafeicultores, os grandes plantadores de café, as pessoas que queriam manter ali, né, a escravidão, queriam manter ali seus rendimentos, seus status sociais, né? Este partido queria que não houvesse alterações socioeconômicas e que queriam aí manter a lei e a ordem, né? Eram apelidados aí de chimangos, né? Portanto, este partido liberal moderado, né? Já o partido liberal exaltado, então mais radical, vai ter como líder ali, né, a figura de Cipriano Barata, né? Então já um partido que tinha uma visão mais progressista, né? Já queria a adoção de uma república, né? E do federalismo, ou seja, que as províncias pudessem ter autonomia, ter liberdade. Certamente aí o Cipriano Barata está olhando para os Estados Unidos como pano de fundo, né? Uma democracia onde tem lá os estados, né? Por isso que são os Estados Unidos da América, né? Que eram estados independentes que formavam a grande nação americana, né? Então cabe aqui lembrar, fazer uma observação muito importante que nesta época o Brasil, aqui na América do Sul, com os nossos vizinhos Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Venezuela, Bolívia, todos estes países já eram repúblicas, já eram governadas aí pelas figuras dos presidentes, e o Brasil era a única monarquia, era o único país, o maior país da América do Sul, ainda era governado através de uma monarquia pelas figuras dos imperadores, né? Então aí o Cipriano Barata está querendo seguir os rumos, né, os caminhos dos nossos vizinhos aqui, latino-americanos, querendo propalar aí a ideia de uma república, né? Saberemos aí que levou aí quase que 50 anos depois aí desse sonho de Cipriano Barata para que o Brasil se tornasse de fato uma república, né? Ele já queria, né, o Cipriano e todo o partido mais exaltado queria o benefício aí para as camadas médias, né? Os populares, as pessoas da classe média, os trabalhadores, né? Então aí eles eram chamados também de farroupilhas ou jurujubas, né? Eram apelidados, então era muito comum nas rivalidades, né? Nas rixas entre os partidos em que eles pusessem aí apelidos depreciativos aí naqueles membros partidários, né? E nós tínhamos também a figura do partido restaurador, né? A ideia de restaurar, né? Então este partido que era liderado, né, pelos irmãos Andradas, né, lá de Santos, né? Então a gente tem a figura de José Bonifácio aí no meio disso. Eles queriam o retorno de Dom Pedro I, né? Sonhavam com o retorno de Dom Pedro I para que ele pudesse ocupar novamente o trono aqui do Brasil, que ele pudesse voltar a ser imperador, né? Esse pessoal aí, né, do Partido Restaurador, eles eram chamados pelos brasileiros, pelos membros, né, do Partido Liberal Moderado e também pelo Partido Liberal Exaltado, como os caramurus, né? Então, essa regência, com a saída de Dom Pedro I, vai primeiro configurar a chamada regência trina provisória, ou seja, né, aqueles que vão reger, aqueles que vão administrar o Brasil, ela é trina, porque ela terá 3 administradores, 3, né, figuras ilustres aí que vão dar início a essa regência, e ela é provisória, porque ela estava ali em formatação.
Cabe lembrar que Dom Pedro I, quando ele decide deixar o Brasil, ele faz isso de uma hora para outra, então surpreende, né, todo o povo brasileiro, a elite brasileira, e claro que não deu para preparar uma outra estrutura, né? Então, claro que numa Assembleia Geral, né, onde estavam presentes ali os deputados e senadores, elegeu-se uma regência trina provisória para administrar aí o Brasil neste período, né, de emergência, de caos, com a saída da figura do imperador de Dom Pedro I rumo a Portugal, deixando seu filho, né, o imperador Pedro II, de apenas 5 anos de idade. Então, ali, de 7 de abril de 1831, né, nós vamos ter a figura, né, do senador Nicolau de Campos Vergueiro, né, figura ilustre aqui da província de São Paulo, grande cafeicultor, Carneiro de Campos e o brigadeiro Lima e Silva, né? Brigadeiro Lima e Silva, pai, né, do chamado Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Então, estes eram os regentes nesta regência trina provisória. O que poderia ou não poderia essa regência trina fazer, professor Luiz Paulo? Então, a regência trina provisória não podia exercer o poder moderador, porque este poder ele foi criado na Constituição lá, né, de 1824. Essa Constituição trazia que o poder moderador só era exercido pela figura do imperador, ou era o Dom Pedro I que não estava mais aqui, ou no caso, seu filho que ainda tinha 5 anos de idade, quando esse chegasse ao trono, aí sim poderia exercer o poder moderador. E claro que eles também aí, né, dentro dessa regência, eles não podiam fazer acordos comerciais internacionais, porque claro, isso poderia trazer aí um prejuízo, né, algum tipo de conflito de interesses comerciais aí com o Brasil, né? Isso poderia afetar negativamente a economia. Claro que depois deste primeiro período aí da regência trina provisória, foi feita a eleição de uma regência trina permanente, que vai ter um mandato aí de 4 anos, de 1831 a 1835. Na época, né, foram escolhidos pelos deputados e senadores a figura, né, do Costa Carvalho, o Braulio Muniz e do Brigadeiro Lima e Silva, né? Então, o Brigadeiro Lima e Silva foi eleito da regência trina provisória e ele é eleito nesta primeira composição da regência trina permanente, né? Então, é claro que dentro deste contexto aí, o Brasil também vivia as suas revoltas internas, né? Muitos conflitos estavam acontecendo, né? O ministro Feijó, ele propôs ali e fez, né, a criação da Guarda Nacional, que era como se fosse um braço armado, né? Quando a gente fala desta aristocracia rural, a gente está falando aí dos grandes proprietários de terra. Esta figura da Guarda Nacional era formada aí pelos chamados barões do café, os antigos coronéis, figuras que, né, com capatazes, com capangas, formaram aí, né, arrogando-se para si o título hierárquico de coronéis, né? Então, eles que comandavam estes homens, né? Esta regência, né, de 1835 a 1837, é chamada, né, a regência de Feijó, uma segunda regência trina permanente, ela não conseguiu aí sanar, resolver problemas, principalmente com a crise financeira que o Brasil passava. Cabe aqui dizer que desde que Dom João VI saiu aqui do Brasil antes da independência, né, raspando os cofres, né, do recém-criado Banco do Brasil, o país estava, né, o país vivia numa situação de, né, dificuldade financeira muito grande, né? Outro aspecto também que chama-nos atenção é que ele não conseguiu derrotar aí, né, o padre Diogo Antônio Feijó, regente, não conseguiu derrotar as duas revoltas que estavam ocorrendo no Brasil naquele momento, né? A Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, importante, né? Que a gente discuta também que no Brasil aí, imperial, tanto nas figuras de Dom Pedro I, quanto no período da regência de Dom Pedro II, ocorreram muitos movimentos de cunho até mesmo separatistas,
tanto no Sul quanto no Nordeste, que aí pregavam a separação do Brasil, né? Eram províncias, né, que nós conhecemos como estado hoje, né? Aquela região do Rio Grande do Sul, que queria aí se tornar independente do Brasil, ter a autonomia da província, para que ela pudesse tomar aí as suas decisões, as decisões que acreditavam ser melhor. Ela aconteceu lá no Rio Grande do Sul, teve uma grande repercussão. Nós ainda vamos ter a oportunidade de falar especificamente aí sobre esta revolta numa aula futura, né? Tamanha é a relevância, a importância, né? Figuras como Bento Gonçalves, né? Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Então nós vamos ainda tratar deste tema, né? Outra revolução que acontecia no Brasil, no outro extremo, né? Se a Farroupilha era no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul, lá na região norte, lá no extremo norte, do lado oposto do país, acontecia uma outra revolta chamada de cabanagem no Pará, né? Então, essas revoltas que ocorriam no Brasil, elas acabavam trazendo uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, né? O Brasil acabava aumentando a sua crise, porque tinha que tomar decisões sobre exportação, a questão de quais seriam os produtos, as taxas alfandegárias, né? Então, claro que depois ali de 1837 sai ali o regente Feijó e vai entrar ali, né, o Araújo Lima, que vai ser ali o principal líder desta regência de 1838 até 1840, né? Então, não apresentou também maiores mudanças no cenário, tanto político quanto econômico, né, na história do Brasil naquele momento. Cabe aqui lembrar que, do ponto de vista social, nada ficava inalterado, continuava ainda a escravidão africana no Brasil cada vez maior, trazendo cada vez mais números e números, centenas, milhares de escravos africanos que cruzavam o Atlântico para continuar trabalhando principalmente nas lavouras, seja de fumo, né, de tabaco, seja de algodão, de cana-de-açúcar, e aí também, depois também com relação à parte da produção cafeeira, aqui sobretudo no Sudeste, né? E aí, dentro deste cenário do país que não se alterava, que não havia mudanças, houve uma ideia, né, chamado golpe da maioridade de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, né, nesta época, né, ele por volta de 1840, né, não tinha ainda não tinha atingido a maioridade, né, com 18 anos, mas havia uma propaganda, né, na opinião pública para que deixassem, né, o jovem, o adolescente Pedro II, né, para que ele pudesse começar a tomar pé da administração do país e começasse mesmo de fato a governar aí o país, né? Dom Pedro II contava com o apoio, né, do Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Em qualquer regime é de extrema importância ter aí o apoio, né, das Forças Armadas, né? O fato é que em 22 de julho de 1840, né, Dom Pedro II ele vai assumir o trono de imperador do Brasil, pondo fim a este período do Brasil regencial, onde deputados, senadores, ministros governaram interinamente, né, até que Dom Pedro II tivesse condições, deixasse de ser uma criança e tivesse condições plenas aí de começar a administrar aí o nosso país. O fato é que o governador, né, o governo de Dom Pedro II vai de 1840 até 1889, 49 anos deste homem no poder. Foi o administrador, a figura política, né, o imperador, né, em todos os períodos da história política brasileira, foi o personagem que mais tempo administrou, governou o Brasil por 49 longos anos aí da nossa história, né? E claro que aí, quando Dom Pedro II começa a assumir aí a figura de um novo líder, né, uma nova liderança no nosso país, o café já se tornava um importante produto aí para exportação. O café começou a ser introduzido no Brasil e o café tinha um gosto, tinha caído no gosto de várias nações, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, a França, uma grande quantidade de países na Europa e também no caso dos Estados Unidos começavam a fazer a adesão, a procura, a compra, o consumo do café, e o Brasil começou a ter um conjunto, né, de características
favoráveis para o desenvolvimento aí deste produto, que é o desenvolvimento aí do café. Então perceba que neste momento o café acaba se tornando aí uma solução possível para a crise, para as dificuldades que o Brasil passava. Não é? Então, eu vou parar agora nesta aula, né, nesta parte 1 desta aula sobre a regência e sobre Dom Pedro II. Esta é a primeira parte e logo, logo nós vamos retomar aí a continuação da aula com a parte número 2, né? Então, se você gostou, deixe o seu like, clique no joinha aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione, dá um clique no sininho lá, porque daí você vai receber sempre notificações, novas videoaulas, né? Para você continuar acompanhando as aulas de história, tá bom? Então eu agradeço, até a nossa próxima aula, viu? Um grande abraço.